Aleluia. Queridos, hoje, concluindo a nossa série de mensagens sobre a cultura do reino, amém? Nós glorificamos ao Senhor por essa série, né? Nós começamos na primeira semana de junho, e hoje que nós estamos concluindo ela, né? Nós estamos tendo a oportunidade de concluir essa ministração. Eu espero que tenha sido bênção para a vida da igreja. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem ministrado coisas sobrenaturais nesse tempo, amém, queridos? Oro também para que a cultura do reino seja desenvolvida por cada um de nós, amém, queridos? Para que nós possamos manifestar a glória de Deus. O tema da nossa mensagem hoje não tem slide, hoje é apenas a conclusão da ministração que nós começamos em junho, amém? Então hoje eu pretendo ser sucinto, amém? Garanto que até meio-dia acaba o culto, aleluia. Estou brincando. A gente espera ser sucinto hoje é dia dos pais. Eu sei que saindo daqui você vai levar o seu pai lá naquela churrascaria em Bauru, lá na porteira do Rio Grande. Vai pagar aquele churrasco, vai fazer o seu pai rebolar o queixo hoje, né, Gui? Na faixa ainda, os pais hoje não vai ter que pagar o presente. Olha que profético isso, hein? Então vamos tentar acabar o culto no máximo até 11 horas, para que você também possa ter aí o seu tempo com a sua família, amém? Queridos, o tema da nossa mensagem hoje, concluindo a série Cultura do Reino. Você que não pegou toda essa série, você pode estar acompanhando tanto pelo aplicativo da igreja. Você pode baixar em teu celular o aplicativo da igreja. Vai lá no seu App Store ou na sua Play Store, né? Dependendo se você tiver Apple, se você tiver o Android, né? Celular com Android ou da Apple, tanto faz, né? E você entra lá e digita Ministério Apostólico Shalom, é gratuito, você não tem que pagar nada, amém? Você vai fazer lá o seu cadastro, tudo certinho, e aí você vai ter acesso a todas as mensagens, os slides que foram passados durante toda essa ministração, vai estar lá. Pastor, como que eu faço? Eu não achei os slides. Deixa eu pegar aqui para você ver. Você vai entrar no aplicativo da igreja, olha só, e você vai aqui ao lado, mais, então você vai procurar aqui a aba Download, tá? Então está aqui, ó, a cultura do reino, ok? E aí você ter outros estudos para você fazer aqui também, amém, queridos? Então você pode baixar isso aí, você ter acesso na sua mão, para você estar fazendo, não somente acompanhando toda essa série, mas também tem várias aí mensagens e ministrações, e vamos alimentar ainda mais para você ter acesso a todo o conteúdo da comunidade, amém? Então hoje, para concluir essa mensagem, eu quero falar da manifestação visível do reino de Deus, amém? Então o tema da nossa mensagem, a manifestação visível do reino de Deus. Abra comigo a sua Bíblia, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, nós vamos ler versículo de número 20 e versículo de número 21. Lucas capítulo 17, versos de número 20 e 21. Pai querido, Deus de toda graça, nós queremos agradecer ao Senhor, Pai amado, por mais uma vez termos o privilégio de ouvirmos a Tua palavra, de ouvirmos a ministração que procede do Teu Espírito. Eu nada sou aqui, Senhor meu Pai, apenas o Senhor, Pai, tem a primazia, apenas o Senhor tem a evidência neste lugar, Pai. Por isso nós entregamos a nossa vida, nós agora nos voltamos para a Tua palavra, nós nos voltamos para as Sagradas Escrituras, pedindo mais uma vez que o Senhor abra o nosso entendimento, dando a cada um de nós espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós possamos, Pai, ouvir a Tua voz e praticar tudo aquilo que temos aprendido e tudo que temos sido discipulado diante do Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Lucas 17, verso 20 e 21 diz: E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com advertência, nem eles dirão, ei-lo ali ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro
de vocês. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Bate no ombro dessa pessoa que está perto de você e fala para ela: o reino de Deus está dentro de você, irmão. Fala: você é portador do reino. Amém, queridos? Amados, durante todo esse tempo, desde a primeira semana de junho, nós viemos vindo construindo uma mensagem. Nós fomos construindo aquilo que o Senhor Ele tem revelado nesses dias. Por quê, queridos? Amados, hoje nós vivemos um tempo de muita relativização, principalmente, pastor Fernando, a relativização da verdade. Hoje, dentro da concentração popular ou da concentração das pessoas, a população hoje ela está dividida em muitos blocos, né? E cada bloco carrega uma ideologia, e cada ideologia carrega uma verdade. Então já não existe mais uma certeza do que é verdade, porque cada grupo, em tese isso, tá? Cada grupo carrega uma verdade. Então nós vivemos um tempo de relativização da verdade. Então não se sabe mais o que é santo e o que é profano. Tanto que aqui, por exemplo, em Jaú, nós estamos em tempos de exposição, né? Aniversário da cidade, muitos shows acontecendo, e o crente lá, achando que está tudo normal, achando que está tudo maravilha. Por quê? Já não existe mais a diferença, as pessoas não conseguem mais fazer a diferença, a distinção entre o santo e o profano, o precioso e o vil. Então, amados, é necessário restabelecermos a verdade, porque na verdade, amados, a verdade ela nunca foi relativa, a verdade ela é extremamente absoluta, porque a verdade não é uma ideologia, a verdade ela não é uma mensagem, a verdade é uma pessoa. Amém? E você carrega essa pessoa. Muito obrigado pelo seu amém. Eu vou dizer: a verdade é uma pessoa. Amém? E você carrega essa verdade em você, porque Ele escolheu morar em você. Jesus, em João 14,6, Ele disse: eu sou o caminho e a verdade. Então Ele é a verdade. Então a verdade ela nunca foi relativa, ela sempre foi absoluta. Então, amados, para que a gente consiga nos voltar para aquilo que é a verdade absoluta, nós fomos construindo um pensamento, nós fomos construindo uma ministração. Por isso que é importante você pegar toda essa ministração para você entender a ministração de hoje. Amém? Você precisa assistir. Então nós falamos de desconstruir a cultura da Babilônia, que tem roubado a nossa mente. Falamos da divergência, da diferença que há entre a cultura da Grécia e a cultura do reino. Amém? Falando da filosofia grega, porque a Bíblia, a verdade absoluta, ela não está relacionada com a filosofia grega. E nós vivemos num tempo em que a filosofia, ela tem dominado a mente do ser humano. Agora, pastor, por que nós precisamos aprender sobre tudo isso? Abra comigo a sua Bíblia, é muito importante você saber disso. 2 Coríntios, capítulo 10. Coloca para mim, Tavinho, versículo de número 3. 2 Coríntios 10, 3. Preste bem atenção, por que é importante você construir dentro de você uma certeza do que é a verdade. Porque para os grupos sociais e ideológicos na sociedade, nós temos apenas uma parte da verdade, ou simplesmente somos mais um movimento ou uma ideologia que, politicamente falando, nós somos chamados de conservadores. Não, querido, é muito mais do que conservadores, nós somos santos, porque nós fomos eleitos por Deus, e nós temos que ter a certeza de quem nós somos em Cristo. Você está comigo? Nós precisamos ter a certeza de quem nós somos em Cristo. Então, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Agora eu vi um 18 ali, eu levei um susto, perdão. É que eu esqueci que mudou o programa, perdão. Amém, queridos? Por que eu preciso construir isso? Porque a nossa luta, escute isso, a nossa guerra diária, ela não é contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas. Nós não lutamos contra, querido, movimentos.
A batalha da igreja, a guerra da igreja, a nossa luta, ela está no âmbito espiritual. Em Efésios 6,12, Paulo ele vai falar a respeito disso dizendo: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores do ar e espíritos da maldade que operam nas regiões celestiais. Então, amados, a nossa batalha é uma batalha espiritual, e por mais que hoje há uma concentração na mente, nessa guerra, tentando levar embora a memória nossa, dos nossos filhos, das próximas gerações, essa é a nossa guerra, e por isso que nós precisamos construir a verdade, trabalhar o nosso pensamento, transformar a nossa mente, para que nós possamos estabelecer a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Agora, quais fortalezas são essas? Preste bem atenção. Destruímos o quê? Argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para só um pouquinho, segura esse texto. Preste bem atenção o porquê que nós temos que estar muito bem resolvidos quanto à nossa identidade. Porque trabalhar cultura do reino é trabalhar identidade. Porque o reino de Deus não são práticas. O reino de Deus é um estilo de vida. Ele governa as nossas vidas e Ele reina em nós e através de nós. Amém ou não amém? Então nós vamos entender que há argumentos e a pretensão que se levanta diariamente contra o quê? O conhecimento de Deus. O ideal de tudo que está sendo construído nos dias de hoje tem um único objetivo: fazer com que você e eu não conheçamos a Deus. E posso falar a verdade? Eles têm tido sucesso. Você pega, por exemplo, a Agenda 2030 da ONU, que vem sendo trabalhada há um bom tempo. Depois você pesquisa na sua casa, Agenda 2030 da ONU. E nós vemos hoje que até mesmo a igreja, que deveria fazer a distinção do santo e do profano, do precioso e do vil, conforme diz o profeta Ezequiel, a igreja também tem se afastado do conhecimento de Deus e tem até mesmo apresentado um Deus que aceita tudo. Preste bem atenção, queridos, algo que o pastor Hernandes Dias Lopes falou esses dias num podcast. E aquilo para mim foi uma chave, porque é isso que nós precisamos entender. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. As práticas não estão relacionadas a pessoas. Deus ama pessoas, mas abomina o pecado. E se essa pessoa escolhe viver no pecado, então por justiça, Deus permite com que essa pessoa seja condenada. Essa é a verdade bíblica, não tem como negociá-la. Então, amados, toda construção filosófica que tem se construído ao longo dos últimos 50 anos, dentro de um período que nós chamamos de pós-modernidade, tem um único objetivo: nos afastar do conhecimento de Deus. E essa é a tua guerra, essa é a tua batalha. Por isso que você precisa sim conhecer a cultura do reino. Por isso que você precisa sim debruçar no Sermão da Montanha, exaustivamente, e estudar com veemência. Mas não acaba aí. Versículo próximo: e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Entende porque você precisa estar muito bem resolvido quanto à cultura do reino? Porque além de uma luta, você tem uma missão. Levante a sua mão e diga: muito mais do que uma luta, eu carrego uma missão.
E qual é a missão? Restabelecer a verdade, levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. A começar de nós, a começar da nossa mente. E como eu faço isso, pastor? Renovando a minha mente, como Paulo diz em Romanos 12:2. E não vos amoldeis, eu gosto da versão NVI, acho que é a versão NVI, Romanos 12:2, que diz, não nos amoldemos, acho que é isso que Paulo fala, porque se amoldar eu amei, isso, não se amoldem, não é para pegar o modelo, a igreja não pega o padrão da Babilônia, não pega o padrão da Grécia, a igreja já tem o seu padrão, e o padrão de Deus se chama o reino, e o reino está manifesto nas Escrituras, mas muito mais que isso, o reino está dentro de cada um de nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se, aqui ó, transforme, essa transformação, o termo aqui usado é metamorfose. Transformar não é mudar, porque mudar é aqui ó, eu tenho esse celular, ele está aqui, eu vou mudar para esse lado aqui, então não é, sabe o que acontece hoje? Nós mudamos de religião, mas não mudamos a mente. Nós mudamos de igreja, mas não mudamos a mente. Nós mudamos de trabalho, mas não mudamos a mente. Então não é mudar, é permitir transformar. É você pegar um monte de coisa e fazer ele dar uma forma diferente, dar um outro padrão. E o conselho de Paulo é: transformem-se. Onde? Na renovação da sua mente. E por que você precisa fazer isso? Para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, amados, se aprofundar na cultura do reino é, na verdade, restabelecer um padrão, um estilo de vida, não práticas religiosas, mas um estilo de vida que vai fazer com que o reino de Deus seja manifesto entre os homens. Amém, amados? Dentro desse texto, rapidamente, apenas um breve comentário do texto que nós acabamos de ler em Lucas 17. O povo judeu esperava e esperam até o dia de hoje que seja estabelecido, que Israel seja estabelecido como um reino, porque essa é a promessa das profecias, que se levantaria um rei. Há uma promessa que o povo de Israel carrega, por exemplo, que está em Isaías 2, que diz que de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Então havia uma expectativa no coração desse povo que recebeu Jesus e teve a oportunidade de ver o seu ministério. E em um determinado momento, nessa expectativa, eu acredito que aqui nesse texto, os fariseus não estavam, de repente, querendo fazer uma pegadinha, como em todo o tempo eles estavam tentando fazer com Jesus, a pegadinha do malandro, né? Eles chegam e perguntam para Jesus: quando virá o reino? Quando o reino vai acontecer? A pergunta deles era objetiva. Em outras palavras, podemos dizer: quando que Israel será levantado como um reino em toda a terra, como foi nos tempos de Davi? Porque a promessa era que o trono de Davi fosse perpetuado. Então havia uma ávida expectativa no coração desse povo, e eles perguntam: quando que vai acontecer o reino? A pergunta é: o reino de... quando havia de vir o reino de Deus? E Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de coisas visíveis. Por quê? Eles esperavam as promessas de Isaías, que diz ainda, e isso vai acontecer. Isso ainda é uma profecia apocalíptica, vai acontecer. Eu não tenho tempo hábil para tratar sobre isso, mas vai acontecer.
quando Jerusalém será elevado sobre todos os povos da terra, e de lá o governante chamado Yeshua governará toda a terra. Isso vai acontecer. Pastor, mas como que o senhor tem certeza? Porque a Bíblia diz que vai acontecer, e se a Bíblia diz que vai acontecer, então eu posso afirmar, vai acontecer. Mas eles esperavam para aquele momento, por já não suportarem o peso de Roma. Então, o sonho, o desejo, era a realização, a concretização de uma promessa, de que um reino visível, a partir de Jerusalém, acontecesse. Então Jesus, em tese, escute isso, ele frustra a expectativa do povo judeu, dizendo: olha, o reino de Deus não vem com aparência visível, você não vê o reino, você não apalpa o reino. Mas pastor, o tema da mensagem não é a manifestação visível? Sim. Quando nós falamos visível você hoje não vê um trono, mas existe um trono. Hoje você não vê um rei, mas existe um rei. Hoje você não vê uma coroa, mas ele carrega uma coroa. E detalhe, esse rei está vivo. E ele enviou o seu Espírito para não nos deixar órfãos. E colocou o seu Espírito em nós, para que esse reino fosse manifesto. Por isso que Jesus ele vai responder no versículo 21, na parte B do versículo: porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Pastor, como é possível ver a manifestação do reino? Quando nós permitimos uma transformação de alma, de mente e de espírito, exalar a partir do nosso interior, de dentro para fora, de dentro para fora. Então preste bem atenção, queridos, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20 diz: porque o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Então deixa eu falar para você, a manifestação do reino, ela já existe, ela é visível. Só que o reino de Deus, ele não deve ser apresentado com palavras. Nos tempos de hoje, século 21, ano 2023, se você visitar a maioria das comunidades evangélicas do mundo, você vai ver que todo mundo está falando: não, porque é o reino, não, porque é o reino, não, porque é o reino, não, porque é o reino. Mas o reino não é palavra, o reino é poder. Então, amados, você carrega um dunamis dentro de você, você carrega um dinamite dentro de você, chamado Espírito Santo. E é esse poder, quando Paulo ele diz a palavra poder, ele usa o termo dínamo. Não é palavras, não consiste em falácia. Então não adianta falar de reino, tem que manifestar o reino. O poder ativo desse reino tem que estar trabalhando na minha vida diariamente, para que as pessoas que não conhecem o reino possam olhar para nós e dizer: verdadeiramente existe um reino, e este reino é um reino inabalável. Sabe por quê? As pessoas podem roubar tudo de você, mas elas não podem roubar quem você é, quem você é, quem você é. Então o reino não é palavras. Nós temos que parar de falar a palavra reino e começar a viver o reino. Deixar o rei, por meio do seu Espírito, transformar o nosso coração e criar e construir em nós a cultura do reino. A salvação nos conduziu a um reino. Você foi salvo em Jesus, sim ou não? Amém? Você crê na sua salvação, amém? Então, amados, preste bem atenção. A tua salvação, a expectativa da salvação é que nós já fomos. Não é que nós vamos pertencer a um reino, você já é um reino. Você já é um reino.
Você foi transportado para um reino. Quando Ele nos salvou, Ele não nos salvou para nos deixar ao léu. Ele nos tirou daqui, das trevas, e nos levou para o reino do seu Filho. Amém? Olha o que diz Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não, vou começar de novo, você não entendeu. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos nossos pecados. Isso faz parte da mensagem do reino. Então, amados, o reino, preste bem atenção, eu vou resumir em miúdos. Você foi tirado de uma cultura podre. Nós chamamos essa cultura, durante essa série, de cultura da Babilônia. Nós chamamos essa cultura de a cultura da Grécia. Uma cultura que nos afasta do conhecimento de Deus. Então você foi tirado de lá. Nós fomos removidos de lá. Nós fomos resgatados de lá. Pastor, e nós fomos resgatados e ficamos assim? Não, você foi tirado daqui e foi transportado para um reino. Porque nós nos tornamos um reino. Nós fomos transportados. Agora, amados, preste bem atenção. Aqui cabe uma exortação. Se você foi tirado das trevas, de uma cultura de trevas, e foi levado para a cultura de um reino, como que nós podemos falar de cultura de reino ainda vivendo em trevas? Como que eu posso dizer que eu faço parte da cultura do reino, desenvolvendo a cultura do pecado? Você percebe que as pessoas hoje não conseguem ter essa percepção de que as coisas são mais sérias do que nós imaginamos, e que nós precisamos como igreja, nós precisamos como povo de Deus, nós precisamos como povo eleito, restabelecer a verdade absoluta. Você percebe que hoje há uma tentativa de relativizar esse reino e relativizar esse como? Sabe aquilo que fazia lá? Porque todo mundo um dia criticou, mas eu acho que não tem nada a ver, dá para plantar no reino de Deus. Então vamos trazer uma modinha de lá para cá. Amados, escute o que eu vou dizer para você muito clara e objetivamente. Aqueles que querem trazer a cultura do pecado para o reino de Deus ainda não saiu da cultura do pecado. Quer que eu falo para você? Você precisa, se você ainda desenvolve e quer trazer, e quer que eu falo para você, querido, a verdade? Isso não está no meio do povo, isso está em cima das plataformas. Líderes que deveriam falar de santidade, que deveriam desenvolver a cultura do santo e não do profano, pegando a cultura do mundo, pegando a cultura da Babilônia e tentando plantar nessa cultura. Quer que eu falo para você? Pessoas que fazem ainda não saíram daquela cultura. Aí sabe como que pensa? É assim, eu estou nessa cultura, mas penso que estou naquela. Sabe como se chama isso? Hipocrisia. É impossível você encontrar com o reino de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível você dizer que serve a Deus e continuar praticando o pecado. E ainda fala. Olha, porque esses dias chegou uma nova notícia para mim. Não pode ficar falando muito de pecado na igreja, porque começa a falar muito de pecado, a igreja fica muito para baixo. Cara, se é o pecado que te assombra, se o pecado é o mal que você carrega e que eu carrego, como não vamos combater o pecado? Que evangelho é esse, meu Deus do céu?
Evangelho coach não, porque as pessoas têm que se sentir bem na igreja. Deixa eu falar para você, querido, se o evangelho está fazendo você sentir bem, você não está ouvindo o evangelho, porque você não tem que sair do culto alegre, você tem que sair do culto incomodado. Essa palavra, nossa, essa palavra mexeu comigo, olha, essa palavra não foi, olha, ela encontrou um buraco aqui dentro de mim. A palavra tem que te transformar, querido, e não te deixar feliz. Não pode, sabe, esse negócio de ficar falando muito de pecado em culto, amados, que Deus me conserve assim, porque eu estou tão feliz com o evangelho que eu tenho pregado, porque eu tenho visto resultado em vidas. Se Deus me der força, e Ele me permitir continuar pregando o evangelho, e continuar sendo pastor dessa igreja, aqui você vai ouvir, nós vamos combater o pecado com veemência. Mas sabe por que eu combato o pecado? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, querido. A graça é maior que o pecado, amém? Só quem prega contra o pecado entendeu o valor da graça. E nós não vamos negociar com isso. Eu sempre falo, nós temos um grupo de jovens muito abençoado aqui. Pastor Jean e a pastora Melissa estão aqui na minha frente. A gente está sempre conversando e eu falo para eles, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Vocês só não podem passar 2 limites. O primeiro é o limite do testemunho. O segundo, o limite das escrituras. Porque o dia que passou disso, virou profano. E nós não fomos chamados para isso. Amém, querido? A nossa cultura é outra, nós vivemos a cultura do reino. E posso falar a verdade, tem dado certo, não tem, pastor? Líderes de outras comunidades têm vindo, viu? O que você está fazendo? Não estamos fazendo nada, estamos pregando evangelho. O que tem no culto de jovens? Tem um barato legal? Tem joguinho de carta? Tem? Não tem nada, querido. Chega aqui, estão estudando as parábolas de Jesus. É assim, é evangelho. Ah, pastor, mas vamos fazer um negocinho para atrair os jovens. Se o evangelho já não atrai mais as pessoas, querido, se você precisa usar artifícios humanos para poder atrair, se a palavra de Deus que você prega não atrai, então eu sinto dizer, o evangelho que você prega não é o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus, ele é o melhor que existe. E é ele que nós temos que apresentar. É ele que nós temos que apresentar para as pessoas. A salvação nos conduz ao reino do Filho. Devemos manifestar esse reino, pois nós somos os filhos do reino. Levante a sua mão e diga, eu sou um filho do reino. Mateus 13, 33 diz, Jesus contando a parábola do joio e do trigo, e explicando a parábola, ele vai afirmar, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Amado, você é a boa semente. Ah não, você não está entendendo. Você é a boa semente plantada neste mundo. Amém ou não amém? E Jesus chama a gente, além de nos chamar de boa semente, ele diz, a boa semente são os filhos do reino. Você é filho, quem que você é? Você é o crentinho. Para o mundo você pode ser o crentinho, você pode ser o evangélico, você pode ser o conservador, mas para Jesus nós somos os filhos do reino, nós somos a boa semente. Você é filho do reino, você é a boa semente. Entendeu quem você é? Se o campo é um mundo e eu sou a boa semente, o que a boa semente faz? Dá bons frutos. Então o bom fruto, querido, não é o dom que você desenvolve na igreja local. É o testemunho que você dá quando você está por aí. Porque aqui, quando você vê a gente cantando, tocando, é a coisa mais linda do mundo, não é? Ainda mais quando você pega os músicos como esse aqui, tudo bonito. Hã? Não é maravilhoso? Mas aqui eles estão servindo a igreja, não manifestando o reino.
Você pega os nossos diáconos, um diácono é mais bonito que o outro. Agora existe o diácono dos diáconos mais bonitos, o Gustavo. Né, filho? É o mais belo entre os milhares. É lindo. Mas os nossos diáconos, eles estão fazendo o quê? Servindo a igreja, não manifestando o reino. Então, vamos estabelecer aqui o princípio. Você não estabelece o reino aqui. Aqui você serve o corpo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Mas o reino você manifesta quando você vai comprar. Quando você vai fazer negócio. A maneira como você trata os empresários, a maneira como você trata o teu funcionário. Você que é funcionário, a maneira como você lida com as coisas do teu patrão. É lá que você desenvolve a cultura do reino. E começa onde? Lá no serviço? Não, começa em casa. A maneira como você trata a tua esposa, a maneira como você trata teu filho, a maneira como você lida com os problemas familiares. Isso é manifestar reino de Deus. Então, amados, você é boa semente. Levanta sua mãozinha, por gentileza, e afirma isso ao teu respeito. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou a boa semente plantada no mundo. Você está entendendo, querido? Você carrega uma identidade em você. Então você tem que saber quem você é. Não dá para ser diferente. Agora escute. Cristo nos constituiu um reino para Deus. Nós, amados, somos os filhos do reino. Mas muito mais do que ser filhos do reino, nós fomos constituídos o reino. Em Apocalipse 1, versículo 6, na apresentação do livro de Apocalipse, do livro das revelações, João ele está fazendo uma breve apresentação, e aqui ele vai afirmar quem nós somos e o que nós nos tornamos. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai. A Ele, portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira parte do versículo. E nos constituiu reino e sacerdote para fazer o que, irmão? Servir a quem? Por gentileza, eu vou perguntar de novo. Amados, nós fomos constituídos o quê? E para fazer o quê? É para você servir a Deus, não ao mundo, irmão. Você foi feito reino para servir a Deus, não servir ao dinheiro. Falamos aqui, ao longo da ministração, não dá para agradar dois senhores. Ou você há de agradar um e desagradar o outro, ou vice-versa. Não podeis servir a Deus e a Mamon. No livro eu falo sobre a manifestação do apostólico Mamon e do apostólico Nimrod. Onde se pensa que o reino de Deus é dinheiro. Escuta, o reino de Deus não é dinheiro, o reino de Deus é caráter. E com o bom caráter que carregamos, trabalhamos bem o dinheiro. Nós usamos o dinheiro e não deixar o dinheiro nos usar. Então nós fomos constituídos reino. Não é que nós vamos receber um reino, querido. Você já carrega um reino, você é o reino. Nós juntos constituímos um reino. Ele nos constituiu o reino para servirmos a Deus. Se nós fomos constituídos o reino, o que devemos fazer? Buscar o reino em primeiro lugar. Você é reino, você é filho do reino, você é boa semente. Você não está tão convicto disso, porque o teu amém está muito fraco. Se você é, a tua busca, a prioridade da tua busca, não é primeiro o trabalho, depois as coisas de Deus. Primeiro o dinheiro, depois as coisas de Deus. Primeiro os meus sonhos, os meus projetos. E ainda falo, né? Não, porque José teve um sonho e eu também tenho um sonho. Não, calma lá.
Vamos estabelecer aqui, querido. José não sonhou o sonho dele. Ele sonhou o sonho de Deus. O sonho que José teve não foi um sonho pessoal. Pai, eu tenho um sonho de que os feixes dos meus irmãos se dobrem aos meus feixes. Não foi isso. Deus já estava mostrando o que haveria de vir no futuro. Então, quando nós falamos de viver sonhos, eu estou falando de viver os sonhos de Deus, de viver os projetos de Deus, de fazer a vontade de Deus, de estabelecer a vontade de Deus, custe o que custar. Então, se você é do reino, se você diz que desenvolve a cultura do reino, se você foi constituído o reino, qual é a prioridade da nossa busca? O reino. Mateus 6,33, Jesus diz: mas buscai em primeiro lugar, cadê o texto? Esse texto não vai vir agora. Vamos ler aqui, vai. Apareceu? Busquem, pois, em primeiro lugar. Em que lugar tem que estar o reino na sua vida? Não, eu não estou ouvindo, queridos. Eu acho que eu estou com o ouvido entupido hoje. Eu quero ouvir melhor. Qual lugar que o reino de Deus tem que ter na sua vida? Eu pergunto, qual lugar hoje o reino tem na sua vida? Não sou eu que tenho que te julgar. É você que tem que julgar. Qual é a prioridade que nós damos ao reino? Qual é a prioridade que nós damos? Se você desenvolve a cultura do reino, você precisa colocar ele em primeiro lugar. Não dá para dizer que você pertence a uma cultura, mas ele sempre fica em segundo lugar. Ele sempre fica em segundo plano nos teus projetos pessoais. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que coisa? Se você pegar no contexto, Jesus está falando sobre a ansiedade pela vida. Por que estáis ansiosos pelo que é vez de comer, pelo que é vez de beber, ou pelo que é vez de vestir? Por que vocês estão tão preocupados com as coisas dessa vida? Por que vocês estão priorizando, vocês estão vivendo O que é estar preocupado, irmão? É pré-ocupado. Você está se ocupando com coisas que você nem está vivendo ainda. Você está se ocupando com coisas que você ainda nem sabe se vai chegar lá. Então ele diz: não andem preocupados, não andem ansiosos pelo que é vez de comer, porque são os pagãos. Jesus afirma isso. São os pagãos que buscam isso. Então o que é que eu falo para você, querido? Se nós priorizamos tudo menos o reino, nós estamos nos comportando como pagão. O que é o pagão, pastor? Aquele que não conhece a Deus. Porque se você conhecesse o teu pai, irmão, Jesus, na continuação desse sermão da montanha, ele diz: qual é o pai que o filho lhe pedindo pão, o pai lhe dará uma pedra? Qual o pai que o filho lhe pedindo um peixe, esse pai lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, que dirá o vosso pai que está no céu? Não vos dará também todas essas coisas? Pelo amor de Deus. Então nós ficamos preocupados com tanta coisa, e vamos gastando a nossa vida, priorizando tudo menos o reino. Tudo tem prioridade menos o reino. Tudo tem prioridade menos as coisas de Deus. E aí na hora que ela aperta, Deus resolve meu problema, como se Deus fosse, gerente de banco. O reino tem que ter prioridade, querido. Para que você desenvolva a cultura do reino, o reino precisa ter prioridade. Para que você manifeste a visibilidade do reino, o reino tem que ser a sua prioridade. Amém? Pastor, como que eu posso fazer isso? Posso dar uma palavra de sabedoria para você? Quem conhece a história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Sabe o que é priorizar o reino? Muitas vezes não é você
Quando a gente fala priorizar o reino, não é você priorizar as atividades da sua igreja. Entenda o que eu vou dizer. Em um determinado momento, Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor havia estabelecido uma estátua de ouro em seu nome e ordenou que a essa estátua de ouro, todos os povos, todas as províncias que pertenciam ao império de Nabucodonosor se curvasse ao som de música. Então olha, quando vocês ouvirem o som da música, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, todo mundo se curva, todo mundo se dobra. Olha, todo mundo tem que dobrar. Aquele que não se dobrar, olha a ameaça, olha a pressão psicológica, porque é isso que nós vivemos hoje, sim ou não? Nós estamos debaixo de uma pressão psicológica terrível. Para a gente ser aceito no mundo, muitas vezes, a gente precisa fazer o que o mundo faz. Não, você não precisa fazer. Como dizia a nossa velha e querida mãe, você não é todo mundo. Você é filho do reino. Você é a boa semente. Você foi constituído reino, amém? Toca lá, toca a música, todo mundo se dobra. E Sadraque, Mesaque e Abednego fica lá de pé. Você não vai se curvar? Você é louco. O rei vai matar você. Mate. Rapaz, mas você vai perder o emprego. Perca. Você entende o que é priorizar o reino, querido? Não é priorizar as atividades da sua igreja, é priorizar o reino dentro de você, porque o reino está dentro de você, não dentro da igreja. O reino está dentro de você. Rapaz, mas você vai perder o emprego. Tudo bem. Mas você não tem medo? Não. Pegam Sadraque, Mesaque e Abednego, levam ele diante do rei. Então o rei fala, então é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego. Nome de nascimento deles, Ananias, Misael e Azarias. Então é verdade que vocês não vão se curvar? Então é verdade, olha, quero falar para vocês, vocês vão ser jogados, e qual será o Deus? Olha o que Nabucodonosor diz. Qual será o Deus que livrará vocês das minhas mãos? Sabe o que é priorizar o reino? Olha as palavras desses três homens. Fique sabendo, rei. Olha só o que eles vão dizer. Fique sabendo, rei, que o nosso Deus tem poder para nos livrar. Porém, não acaba aqui. Aqui está priorizar o reino. Porém, todavia, mesmo que ele não nos livre, nós não vamos nos curvar à tua imagem. Você está entendendo o que é priorizar o reino, querido? Você está entendendo o que é cultura do reino? É você não se curvar à Babilônia. É não se curvar à Babilônia, as vontades da Babilônia, a pressão psicológica que a Babilônia faz. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou a boa semente, querido. Eu sou filho do reino. Quando eles falaram isso, Nabucodonosor virou o Delmônio. Acende 7 vezes mais a patraca aí, acender e joga lá. Aí que está a questão, querido. Se eu sei quem eu sou, eu sei quem está comigo. Se você sabe quem você é, você tem que saber quem está com você, querido. Fique sabendo, rei, que mesmo que ele não nos livre, nós não vamos curvar. Vou acender 7, pode acender 10. Vamos jogar, joga eles lá. E vai Nabucodonosor, toca a música para vocês verem o poder que tem aqui. A Babilônia, o poder da Babilônia. Poder da Babilônia. Ei, nós não jogamos 3 homens na fornalha? Foi sim, rei. Mas eu estou vendo 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Se você sabe quem você é, se você tem a garantia de quem você é, você sabe quem está com você. Acabou. Você tem que ter certeza quem você é. Você é boa semente, você é filho do reino, você foi constituído reino, e esse reino está dentro de você. Você não precisa se curvar à Babilônia.
Você não precisa, pastor, mas eu vou perder o emprego. Que perca. Isso é priorizar o reino. Eu não vou negociar os meus princípios. Eu não vou negociar os meus valores. Eu sei o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sei o que eu posso fazer porque a Bíblia mostra o que eu posso fazer. Então eu não vou fazer. Eu não vou me curvar à Babilônia. Eu não vou fazer o que dá certo. Pastor Daniel, vamos fazer aquele negócio porque está todo mundo fazendo e está dando certo. Não, eu não vou fazer o que dá certo. Eu vou fazer o que é certo. Isso é cultura do reino. Agora concluindo a mensagem, consegui? Concluindo, querido, quero ler aqui a minha conclusão. Nós somos herdeiros de um reino inabalável. Amados, muito mais do que carregar alguém, você carrega uma herança dentro de você. Olha o que nós somos herdeiros de um reino inabalável. A cultura do reino deve ser manifesta através de quem nos tornamos. Pois assim a cultura do reino plantada em nós manifestará o poder visível do reino. Entendeu? O reino está plantado dentro de nós. Pastor, como que eu vou ver o reino? Basta olhar para dentro de você. Basta olhar para dentro. Você carrega uma herança dentro de você. Para concluir, Hebreus capítulo número 12, versículo de número 28 diz: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, esse é o reino que você carrega, esse é o reino que você pertence, amém? Tem aquela música, né? Veja os tronos de outros reis jogados ao chão, né? Amados, todas as culturas se acabaram antiga. Tudo acabou. Mas o reino de Deus permanece. O reino de Deus sempre permaneceu. Ele é rei. Amados, ele não é senhor de toda a terra, ele é senhor dos senhores. Ele não é Deus de toda a terra, ele é Deus dos deuses. Ele é o Todo-Poderoso, ele é Elohim. Portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, primeiro, sejamos agradecidos. Você já agradeceu por fazer parte desse reino? Ou você fica reclamando, ai Senhor, nossa, está tão difícil esse negócio de reino, esse gordinho só fala de reino. Ai, por quê, sabe? Ai. Não prega a vitória, deixa eu falar para você, a vitória nós já recebemos quando nós fomos colocados no reino, querido. O resto é acréscimo. Sejamos agradecidos e desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor. Visto que você e eu herdamos um reino inabalável, o que nós devemos fazer? Primeiro, sermos gratos. Parar de ser pedinte daquilo que já é teu. Dá uma cotoveladinha no sermão, fala assim, ô irmão, pare de ser o mendigo espiritual. Porque tudo que você pede já é seu. Já é seu. Sabe por que sabemos disso? Porque no reino que você pertence já tem tudo que você precisa. O reino que você pertence carrega tudo que você precisa. Acabou. Então se você seja grato, não pedinte. Amém ou não amém? E desse modo, adoremos a Deus. Só a Ele nós devemos prestar culto. E com atitude aceitável, com toda reverência e temor. Se coloque de pé. Vou repetir quem você é, querido, nesse reino. Você é boa semente. Você é filho do reino. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para Deus. Amém ou não amém? Feche os seus olhos, eu quero orar.